Olá, queridos irmãos. Hoje é um domingo atípico, pois não iremos nos levantar cedo, nos arrumar e vir congregar na casa do Senhor, aprender do Senhor na escola dominical. Mas nós pretendemos estudar, ainda que brevemente, da sequência ao estudo da escola dominical que temos feito, de um modo mais resumido, mas sim, estudaremos a palavra do Senhor. O nosso estudo será feito lá no primeiro livro dos Reis, o capítulo 3. Nós temos estudado um pouco sobre o reinado de Davi, o modo como o Senhor o chamou, cuidou, protegeu, ensinou. Hoje nós estudaremos um pouco mais sobre o filho de Davi, tal como fizemos na semana anterior. Nós estudamos então quando Salomão assumiu o trono, assumiu o reinado, fazendo aquilo que Davi gostaria. Hoje estudaremos como ele então pediu a Deus sabedoria. Vamos à leitura da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a partir do verso número 3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai. Porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mas mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor. Por haver Salomão pedido tal coisa, disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Vamos orar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, louvamos e agradecemos o Senhor por esse dia. Agradecemos pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas, pela bondade do Senhor conosco em todo o tempo.
Muito obrigado porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. E agora temos esta oportunidade de meditarmos um pouco mais na Tua Palavra e percebermos, ó Deus, que toda sabedoria vem do Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus, alimente o nosso coração, nos leve a uma maior compreensão das Escrituras. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos amados, o primeiro elemento que devemos observar no texto que fizemos a leitura é que Salomão tinha uma grande missão pela frente. Ele precisava suceder o seu pai. Seu pai havia sido um bom rei, tinha tido muitas vitórias, e agora o reino estava sob o cuidado de Salomão. Salomão precisava então suceder o pai de um modo relevante. Olhando para as Escrituras, nós vemos que Salomão amava o Senhor. Diz o verso número 3. Ele ainda sacrificava nos altos, pois o templo ainda não havia sido construído, mas o que é fundamental no verso número 3 é que Salomão amava ao Senhor. Inicialmente, andava nos preceitos de Davi, seu pai. Ele então foi sacrificar, foi adorar, foi glorificar o Senhor, fez isso no alto maior, oferecendo muitos holocaustos lá em Gibeão. Então, ao adormecer, o Senhor apareceu a Salomão em sonho e falou com ele. Deus disse a Salomão: pede-me o que queres que eu te dê. Antes de fazer o seu pedido a Deus, Salomão reconheceu a benevolência do Senhor. Se você observar comigo, o verso número 6 diz: Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai. De fato, Deus havia usado de benevolência com Davi. O havia retirado de detrás das ovelhas de seu pai. Ele era um pastor de ovelhas, pouco relevante entre os seus familiares, e Deus o escolheu, o retirou daquela posição e o colocou como rei em Israel. Se você observar a história de Davi, verificará que antes disso ele teve grande vitória contra Golias, empreendeu batalhas em favor de Israel debaixo do reinado de Saul e sempre conseguindo vitórias. Deus foi bondoso com Davi. Quando ele precisou fugir de Saul, o Senhor o guardou, o protegeu, o Senhor o guiou até o trono de Israel. Deus é bom. Foi bondoso não somente com Davi, como tem sido bondoso conosco. Deus tem usado a sua misericórdia para nos auxiliar nas nossas dificuldades e tem conduzido as nossas vidas. Em todo tempo, o Senhor é bom. Ele é bom quando as coisas caminham bem nas nossas vidas, mas permanece sendo bom mesmo quando atravessamos tempestades. Pode ser que alguns nos dias de hoje estejam então refletindo e se indagando se Deus permanece sendo bom com essa pandemia. E na realidade, queridos, esse tipo de pensamento não deve passar pela mente daquele que conhece as Escrituras, que sabe sobre a soberania de Deus, que sabe sobre a bondade e misericórdia de Deus. Ao verificar nas Escrituras, nós vemos que em Deus a bondade é infinita. Ao olhar para as Escrituras, nós vemos que ele não muda. Agiu com bondade com o povo de Israel,
agiu com bondade com Davi, agiu com bondade com Salomão e tem agido com bondade com as nossas vidas. O Senhor é bom e permanece assim. Um segundo fator nos chama atenção ainda na resposta de Salomão, está lá registrado no verso número 7. Quando Salomão diz: agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Perceba que Salomão não pensa de si além do que convém. Muito diferente disso, ele olha para si mesmo, se conhece, sabe das suas limitações e então fala de si mesmo como uma criança que, ainda inexperiente, não sabia como conduzir-se, não sabia de modo mais amplo perceber aquilo que era bom, aquilo que era mal, aquilo que era melhor e aquilo que poderia trazer prejuízos, de tal modo que ele diz: não sei como conduzir-me. Salomão ainda fala do grande povo de Israel. A sua missão não era fácil. Ele diz: teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande. Necessário observar que o povo de Israel pertencia ao Senhor Deus. Deus escolheu Abraão e constituiu esse povo para a sua própria glória, para o seu próprio louvor, protegeu, guardou, conduziu. E agora Salomão tem a missão de reinar sobre esse povo que não era pequeno, um grande povo, numerosas pessoas, muitas responsabilidades. E aí chegamos ao verso número 9. O verso número 9 é aquele em que Salomão apresenta, sim, o seu pedido a Deus. Necessário dizer, tal como o texto das Escrituras ressalta, que Salomão não pediu ao Senhor longevidade, não pediu a Deus riqueza, nem mesmo a morte dos seus inimigos, pedidos que seriam plausíveis, tendo em vista que, como grande rei em Israel, ele poderia ter muitos inimigos, pessoas que poderiam tentar de algum modo prejudicá-lo. Ele não pediu que os seus inimigos fossem destruídos por meio da morte. Também não pediu riqueza, compreendendo que a riqueza não poderia conduzir a nação, o povo de Deus, de modo que todos então fossem bem-sucedidos. A riqueza pessoal, ela não iria influenciar na missão de Salomão. Ele também não pediu ao Senhor longevidade, pois do que adiantaria viver muitos e muitos e muitos anos sendo um rei ruim para o povo de Deus. O pedido de Salomão, como eu disse, encontra-se no verso número 9, e ele suplica ao Senhor que lhe dê um coração compreensivo. Ele diz que gostaria de ter um coração compreensivo para julgar o povo de Deus, para então conduzir a nação de modo prudente e discernir entre o bem e o mal. Pois, novamente reconhece, não tinha condição de exercer essa missão. Quem, diz Salomão no verso número 9, quem poderia julgar esta grande nação? Ele suplica ao Senhor sabedoria. Nós iremos ainda falar um pouco mais sobre este assunto no culto esta noite, quando a temática será peça a Deus sabedoria. Eis aqui o exemplo de Salomão. Suplicou ao Senhor Deus sabedoria, não para se destacar entre os demais, não visando o seu próprio louvor, mas para servir ao próximo, servir ao seu povo,
servir a nação, conduzir bem a nação. Irmãos amados, nós também devemos pedir ao Senhor sabedoria, clamar ao Senhor por nós, clamar ao Senhor especialmente pelos nossos líderes políticos. Nesta ocasião, neste momento, os nossos líderes políticos precisam de muita sabedoria. Sabedoria para como conduzir o nosso país. Sabedoria para como conduzir a nossa cidade. De tal modo que esta pandemia não se alastre ainda mais. De tal modo que o número de pessoas infectadas não cresça assustadoramente, mas faça a curva de modo a diminuir o número de infectados. Eles precisam de sabedoria porque não é fácil conduzir a nação nesse momento difícil. Então, queridos, lá no verso número 11 nós encontramos a resposta de Deus ao pedido que Salomão fez. E nas Escrituras diz: já que não pediste longevidade, riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço, diz o verso número 12, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti nunca houve, nem depois de ti o haverá. Irmãos amados, necessário também observar o que diz o verso número 13. Pois o Senhor atendeu o pedido de Salomão, muito mais do que aquilo que Salomão havia pedido, Deus concedeu para ele. Observe que o verso número 13, o Senhor concede até mesmo aquilo que Salomão não havia suplicado. O Senhor também concedeu a ele riqueza, glória, vitória sobre os demais reis. Deus é bom. Deus é aquele que ouve as nossas orações. Deus nos atende os pedidos que fazemos, segundo a vontade dele, quando oramos, suplicando em nome de Jesus. Deus deu mais a Salomão do que ele havia pedido. E assim o Senhor tem agido conosco também. O Senhor tem nos dado muito mais do que nós precisamos, muito mais do que pedimos. O Senhor tem agido com compaixão com as nossas vidas. E a resposta, então, que devemos apresentar ao Senhor nosso Deus é de um adorador. Gratos nós nos rendemos ao Senhor em louvor e procuramos viver segundo a sua vontade. Não como um sinal de pagamento, impossível pagar a bondade de Deus com as nossas vidas. Mas nós queremos viver para a glória dele, em sinal de gratidão por tudo que tem nos dado, especialmente a salvação que temos em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus não nos abandonou nos nossos pecados, mas nos enviou Cristo, e esta é a maior bênção, o maior presente que nós temos. O Senhor nos salvou em Cristo, nosso Salvador. Bendito, glorificado e adorado seja o Senhor. Irmãos, posteriormente, nós vemos a sabedoria que Deus deu a Salomão sendo testada. 2 mulheres deram à luz aos seus filhos, e aí uma delas, à noite, dormiu, matou a sua criança, e aí sorrateiramente foi lá e trocou a criança com a outra, pegando-a viva para si. Ao acordar, aquela mãe percebeu que a criança não era sua, e então foi pedir a Salomão que julgasse aquela causa. Não havia ninguém naquela casa senão as mães. O julgamento era extremamente difícil. E aí nós vemos nas Escrituras Salomão então dizendo: olha, dá-me uma espada, repartirei a criança. A mãe verdadeira,
temendo pela vida do seu filho, o amor maternal falando mais alto, ela disse: não faça isso, dê então a outra, porque melhor é a criança viver do que morrer. Enquanto aquela que não era a mãe verdadeira da criança disse: isto mesmo, nem eu e nem ela. Então Salomão deu a mãe verdadeira à criança viva, pois neste momento, de um modo esplêndido e sábio, julgou com a sabedoria que recebeu do Senhor. Nós devemos orar ao Senhor, devemos suplicar a Deus sabedoria para nós, sabedoria para os nossos líderes, pois, com pesar, percebemos que esse é um tempo de extrema dificuldade. Precisamos que o Senhor conceda a eles sabedoria para conduzir a nação. Precisamos que o Senhor nos conceda sabedoria para conduzir os nossos lares. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos ao Senhor que nos conceda sabedoria para nos conduzirmos bem e conduzirmos os nossos familiares. Clamamos ao Senhor que conceda sabedoria aos nossos líderes, de tal modo que possam tomar as decisões corretas, as melhores decisões para conduzir bem a nossa cidade, nosso estado, o nosso país. Deus maravilhoso, ainda rogamos ao Senhor que não permita que esse vírus se alastre na nossa cidade. Não permita que ele se alastre no estado, no país. Nós sabemos, ó Pai, as nossas vidas estão seguras nas mãos do Senhor. Pedimos especialmente por aqueles mais idosos e débeis que terão maior dificuldade para enfrentar esse vírus. Cuida de cada um, guarda em nome de Jesus. Queridos, tenham um bom dia. Aproveite esse momento dentro do seu lar para estar mais próximo à família. Aproveite esse momento para orar ao Senhor. A nossa igreja está conclamando um jejum, um santo jejum, por causa dessa calamidade mundial. Devemos suplicar ao Senhor nosso Deus, para que o Senhor, cheio de bondade e graça, nos proteja, nos guarde e nos auxilie a superar essa dificuldade. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.